Saudações, mentes jurídicas! Está no ar Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Você que ainda não nos segue, acione lá as notificações do Spotify, do YouTube e acompanhe os nossos episódios, seja aqueles que já foram, seja aqueles futuros que nós iremos publicar. Um podcast de muito conteúdo, um podcast rico para que a gente possa compartilhar na comunidade jurídica muito conteúdo técnico, profissional e estratégico. Hoje o nosso podcast falará sobre recursos nos tribunais superiores. E não é nada formal, não vamos falar sobre letra de lei, nós vamos falar aquilo que todo advogado que não mora em Brasília, que não conhece os corredores dos tribunais superiores, gostaria de saber. Eu estou com um convidado extremamente especial, meu amigo Gustavo Mascarenhas. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Danilo. Obrigado por me receber. Eu já ouvi alguns episódios aqui, acho que é muito produtivo e producente a gente estar aqui. E estou à disposição, vai ser um prazer conversar contigo hoje. Show de bola, meu amigo. O Gustavo é um advogado que nós no escritório já admirávamos muito. É coordenador, organizador de um livro sobre habeas corpus. Eu acho que, na minha opinião, da minha equipe, é o livro mais completo sobre assuntos de habeas corpus que nós temos. E quando nós nos conhecemos pessoalmente, numa visita muito agradável, acho que há 2 anos atrás, ele me levou uma edição mais nova, essa autografada. Sim. E a partir daquele momento nós nos tornamos parceiros de trabalho. E a gente está muito contente, muito feliz com o trabalho do escritório do Gustavo, nos atende muito bem. E eu não pude perder a oportunidade de entrevistá-lo aqui no podcast, porque amanhã ele é um convidado especial do primeiro workshop Diálogos Jurídicos, lá do nosso escritório. E para vocês conhecerem a trajetória do Gustavo, meu amigo, quero que você fale um pouquinho da sua carreira, porque a sua carreira é muito certinha, você é um cara novo. Muito certinho. Sua carreira é muito organizada, muito planejada. Pô, o cara é mestre, doutor pela USP, passou por Harvard, assessor de ministro do Supremo, tá com um escritório renomado. Fala um pouquinho da sua vida, cara. Como que você caiu no direito? Como é É, que você fez tudo isso em tão pouco tempo? eu tive sorte na vida, né? Então eu, na verdade, sempre quis não, sei lá, desde que eu lembro ali no colégio, queria fazer direito, e aí na última hora no vestibular eu coloquei relações internacionais. Eu passei em relações internacionais. Eu fiz 1 ano de RI na Unesp. E aí eu, estudando RI, percebi que assim, a trajetória futura para quem faz RI, a minha época pelo menos, era muito mais incerta, porque a pessoa estudava história e não era historiador, economia e não era economista, direito e não era bacharel em direito. Então ela era uma carreira muito ampla e que eu não entendia o que eu ia fazer com aquilo depois. E aí no final desse primeiro ano que eu estava lá na Unesp, eu estava ali e prestei o vestibular da USP. E aí passei em direito na USP, fiz graduação na USP de Ribeirão. E durante a graduação fiz iniciação científica, eh, ganhei uma bolsa lá, o reitor à época era o Rodas, ele queria internacionalizar a USP, então os 5 melhores alunos da turma ganhavam uma bolsa para estudar fora. E um sexto, eu não era um dos 5 melhores, mas um sexto que apresentasse um projeto relevante e tivesse um aceite da universidade no exterior, ganhava também. Então eu era esse sexto. Então eu ganhei essa bolsa também, fui para a Holanda e eu queria, na verdade, estudar à época disseminação de crimes na internet. Então isso era 2013, né? 10 anos depois parece que é comum, mas na época a gente estava aprendendo o que era criminalidade por meio digital ainda. E o John Ferfali, que era mandei um livro também para o Ferfali, porque é outra sorte que eu tive na vida, já chego lá, mas eu tinha escrito um livro na graduação, escrevi um livro, eu coordenei um livro também na graduação e mandei pro Ferfali, o Ferfali falou assim: "Ah, se você quiser pode vir estudar comigo". Era bem na época, aí eu falei: "Pô, eu quero".
mas eu preciso de uma carta. Ele fez a carta de punho e mandou. Então, era a única exigência da USP, não precisava de um convênio nem nada. Precisava que você tivesse uma ideia, apresentasse um projeto e uma carta de aceite da universidade estrangeira, o que eu acho que hoje é impensável. Acho que hoje tem que ter convênio, não sei o quê. Não tinha que ter. Eu ganhei e fiquei quase um ano na Holanda, fiquei um bom tempo na Holanda lá. Então, estudando com o Verfallen, viajando pra caramba, estudando também. Mas eu fui parar na Holanda porque eu sempre sempre tentei ter outras ideias que não essas da gente ficar só dentro da sala de aula, né? Então, na época em que eu estava na faculdade, estava tendo o julgamento do mensalão. Então, eu acompanhava o julgamento do mensalão, sempre quis estar em Brasília, e eu tive uma ideia, que eu falei, bom, eu achei que a época era isso, mas eu falei, deixa eu entrevistar todos os advogados da defesa para entender o que faz no futuro uma defesa ser vencedora ou perdedora. Eu achava que você conseguia, a partir de uma pesquisa empírica, entender qual linha defensiva levava à vitória ou à derrota. Hoje eu sei que não é nada disso. Mas, enfim, à época eu consegui entrevistar quase todos, eu não entrevistei o ministro Márcio Tomás Bastos, mas entrevistei os demais advogados de defesa. Acho que eu não entrevistei o Juca também à época. Acho que ele não tinha agenda. E aí eu mostrei, isso era para ser meu TCC. Eu mostrei pro meu orientador e ele falou assim, não, peraí, pô, isso aqui dá pra gente publicar como livro. E aí mostrei pro professor Dalmo Dallari também. Ele falou, não, essa aqui eu arrumo a editora. E aí ele prefaciou. Eu publiquei um livro no terceiro ano. Esse livro me abriu portas ali eu mandei esse livro, eu descobri que pelo correio à época também, eu não sei como que é, mas você mandava livro para onde você quisesse, por R$1. Então eu mandei esse livro para todas as universidades, que era o que eu sabia fazer na época, do mundo. Mas assim, mandei para muito, tanto é que a minha participação no livro, hoje se ganha muito pouco no livro, na época eu também ganhava pouco, mas era um pouquinho mais. Só que eu troquei a minha participação por livros. Então, acho que eu ganhei, cara, muito livro. Eu mandei pro mundo inteiro o livro e mandei para todo o escritório de advocacia que eu via, assim, dos maiores, assim, de São Paulo, só de São Paulo. E aí, isso me abriu algumas portas, então foi muito bom. Aí eu fiz esse tempo na Holanda, voltei já com o projeto amadurecido. Até aí você estava na graduação. Tava na graduação. Aí mostrei pro meu orientador à época, e aí ele falou assim, não, bom, eu tenho uma vaga de mestrado, se você passar na prova, eu disponibilizo a vaga para você, que na USP há uma escolha de orientador, né, então você passa na prova e depois há uma entrevista com o orientador. O meu orientador falou, ó, você passa na prova, se você passar, eu sei que o seu projeto tá bom, confio em você, eu te dou a vaga. E aí foi isso. Eu então passei e entrei ali. Você já emendou o mestrado? Emendei o mestrado. Aí eu fui trabalhar com a Dora Cavalcante em São Paulo. Primeiro trabalhei com o Marcelo Feller durante 6 meses, depois fui para a Dora Cavalcante. A Dora, isso foi logo antes de estourar a Lava Jato. A Dora me falou, eu fui fazer uma entrevista, eu sabia que tinha uma vaga na Dora, e porra, a Dora assim, um ícone na advocacia penal em São Paulo, né, e no Brasil. E aí, pô, me candidatei, fui lá, ela foi me entrevistar, currículo é bom que abre porta, né? Aí eu já tinha um currículo bonzinho ali, e aí a Dora falou, olha, eu tenho um cliente, não teve nada para ele ainda, mas eu acho que vai ter. Então, o que eu tenho aqui é esse salário, essa posição. Para mim era bom, porque já era uma posição, uma equipe maior e tal do que a que eu estava anterior. E o Feller é ótimo, mas a Dora estava com um escritório maior e estava num negócio que eu queria estar. Eu sempre quis estar nos negócios legais. Assim, acho que isso é muito importante para você crescer, né? Às vezes você abre mão de dinheiro para estar num negócio mais que você vai aprender mais. E aí, pronto, eu fui pra Dora E você estava cursando mestrado. Tava cursando mestrado. E aí, eu entrei no escritório numa quarta-feira, que eu saí do Feller na sexta. Então, segunda e terça, sei lá o que eu fiz. Na quarta-feira eu tava no escritório. Na sexta-feira explodiu a Lava Jato. Tanto é que depois saiu uma notinha falando que a Lava Jato teria vazado. É mentira, porque na quinta-feira tava o escritório inteiro bebendo. Então, assim, ninguém vazou Lava Jato. Sabe? E 6 horas da manhã estávamos na empresa, né? Que estourou, acho que, não sei se era juízo final ou alguma coisa assim, que era para
para Odebrecht, para outra, são 2 letras que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, aí fiquei um tempo na Dora. A advocacia em São Paulo é muito legal e tal, mas eu não tenho nenhum padrinho jurídico, não tenho. Hoje, até, né, tenho mais gente que me apoia, mas eh, eu senti uma dificuldade de crescer na advocacia de São Paulo, acho que é muito difícil mesmo, né. E aí eu queria muito, porque nos Estados Unidos, na Europa, mas mais nos Estados Unidos, eu tinha estudado na Europa, mas acompanhava bastante, nos Estados Unidos, idealizava, na verdade, mais, já até chego lá, mas idealizava muito como que seria advogar nos Estados Unidos, e eu via que as pessoas, elas, quando elas alcançavam um cargo público relevante, elas faziam aquilo que é uma pejorativamente se chama de porta giratória, mas não é uma porta, se você adquire uma confiança do mercado estando numa posição que depois você sai dessa posição e fala: "Olha, eu sei como que é dentro, sei como que a salsicha é feita", né. Então não é as pessoas têm isso como uma coisa: "Não, vai exercer um cargo para depois sair". Não é isso, você tem uma validação quando você vai exercer um cargo, ninguém às vezes quer exercer aquele cargo para sempre, né. E eu queria muito exercer um cargo estar num cargo, assim, para eu aprender, na verdade, como funcionava de dentro a instituição. E aí, por sorte, um ministro me deu uma aula, eu consegui mandar um currículo e não fui trabalhar com esse ministro. O meu currículo acabou circulando ali, graças a Deus, e aí me ligou, o chefe de gabinete do Marco Aurélio e depois o próprio ministro, e eu fui fazer uma entrevista em Brasília e acabei ficando Você não conhecia ninguém em assessorando ele. Brasília, assim? Conhecia ninguém em Brasília. Eu conhecia, então, porque também, assim, o que eu acho que deu certo na minha carreira e na minha vida é porque eu sempre me aventurei. Eu sempre tentei fazer coisas de fora da sala de aula. Então eu, quando eu estava no 2º ano de graduação, fui num seminário do IBCCRIM, e estava lá o Cacai. Eu não sabia quem era o Cacai, sinceramente, mas eu já tinha visto a figura, é uma figura super pública e conhecida, ele é super gente boa, e aí eu falei pra ele: "Ó, eu queria fazer um estágio com o senhor". Eu não sabia que era o Cacai, estava no 2º ano, né. Aí ele falou assim: "Não, tudo bem, onde é que você estuda?" Falei: "Na USP, em Ribeirão". Ele falou: "Pois é, nós estamos em São Paulo, meu escritório é em Brasília". Eu lembro muito bem desse dia. E ele me deu um cartão, ele falou: "Quando você puder, você aparece lá". O seminário do IBCCRIM é tradicionalmente em agosto, então era agosto do meu 2º ano. Em janeiro, eu bati na porta dele, estava de férias da faculdade. Eu acho que ninguém acreditou que eu ia aparecer lá, porque eu bati na porta, me atendeu o Turbay, que é sócio dele, Marcelo, gente boníssima também. Cara, os caras ligaram pro Cacai, o Cacai não estava lá, ligaram e falou: "Ó, tem um maluco aqui, é sério essa história? Bate". E aí o Cacai acho que estava na França, falou: "É sério, bate, pode entrar". E aí pô, me acolheram super bem lá, então eu fiquei fazendo um estágio de férias lá. Fui umas 2, 3 vezes ali, fiz esse estágio de ficar janeiro, fevereiro, foi super bom. Então o que eu conheci em Brasília eram eles, assim, mas muito lateralmente, não eram meus amigos, imagina, muito longe disso. E aí eu, depois dessa trajetória, voltei, acabei aparecendo de novo em Brasília em 2018. Muito porque, isso sou testemunha, os cargos de confiança, os CJs, né, cada ministro no Supremo tem 11. Eles são escolhidos assim, né, as pessoas têm todo, eu adoro esses mitos de internet, que é escolhido por isso, por aquilo. Não é. O meu currículo chegou lá, acharam bom, igual você tá achando bom, e aí me ligaram e falaram: "Você vem fazer uma entrevista?" Fui. O ministro me entrevistou e falou: "Bom, vai você. Então você começa". Eu ainda lembro que ele falou assim: "Olha só, não vai dar certo, porque a vaga é de civil e seu currículo é todo em penal, então não vai dar. Então você mantém seu apartamento em São Paulo, mas assim, vamos lá, se der, se você aguentar na vaga de civil, daqui uns 3, 4 meses eu busco uma nova colocação para você no penal, porque meu acervo é o maior de habeas corpus, e era, e eu vou atrás da gente conseguir mais assessoria, porque eu vou me aposentar e não quero aposentar daqui, acho que era 3 anos, era quase 4 anos, 3 anos e meio. Eu tenho que ter mais ajuda em penal, então eu busco com a presidência ver se a gente consegue outra posição de assessor de penal aqui. Aí, dito e feito, eu aguentei uns 3, 4 meses em civil, né? Eu tive que estudar civil. E aí, depois de uns meses, ele me deslocou para o penal.
E foi muito bom. De fato, foi a melhor experiência da minha vida. O que eu aprendi em 3 anos e meio no gabinete, eu não aprendi na graduação, no mestrado e no doutorado. Eu acho que esse foi o maior acerto da minha vida mesmo. Ter buscado um cargo que eu entendia que era validação e acaba sendo, Sim. mas que me ensinou muito, assim. Quando você vê como a salsicha é feita ali dentro, né? Você derruba todos os outros mitos, assim, né? Então, assim, que a inteligência artificial. Agora até estão implementando um sistema que sugere minutas à assessoria em decisões recorrentes naqueles temas por ministro. Mas não tinha nada. E assim, agora a gente também. Eu conheço muitos dos assessores, eu compreendo como é a dinâmica dos gabinetes. Então, às vezes, tem uns mitos assim, né? Porque A, B ou C conseguiu alguma coisa, ou, né? Eu outro dia ouvi que a pessoa pega a inicial do habeas e escaneia para fugir da inteligência artificial. É um absurdo. A inteligência artificial que é aplicada no Supremo hoje, ela é baseada em OCR, que é uma técnica de leitura digital que lê a pior letra. Então, assim, mas as pessoas disseminam esses mitos. Então, quando você teve lá, você consegue entender o que é verdade e o que não é verdade, né? Você acha que isso foi o que fez uma das maiores diferenças tecnicamente para você hoje? Sem Ver como dúvida. funciona de dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem muito advogado bom, sabe? É assim, só que o que eu aprendi no Supremo? Eu via bons advogados peticionarem demais, peticionarem de menos, peticionarem na hora errada, deixarem de peticionar. Então eu acho que o que a gente ganha tendo convivido ali é meio que esse feeling, essa medição de temperatura de quando peticionar, o que falar, quando calar. Eu aprendi naturalmente com o Marco Aurélio, né? Que há toda uma liturgia ali, então, como você fala com o ministro, mesmo como você fala com o assessor, mesmo como você fala com a pessoa que fica na secretaria, né? O Supremo hoje tem muita gente terceirizada. Na verdade, a maior parte dos gabinetes é de terceirizados, que não ganham altos salários, né? E ganham salários, assim, baixos, são pessoas super honestas que estão lá trabalhando, e às vezes o advogado não sabe, então ele liga lá. Eu lembro que uma vez um advogado ligou e acabou com uma menina que assessorava a minha equipe ali, começou a falar umas coisas assim, não, vocês estão aí ganhando rio de dinheiro, não sei o que, coitada, assim, a menina ganhava 3, 4 mil reais, sabe? Então, às vezes você não sabe disso, a não ser que você esteja dentro. Quem olha de fora acha, nossa, são todos funcionários públicos concursados ganhando altos salários. Primeiro que não, segundo que os funcionários públicos que estão lá nem ganham esses super salários. Terceiro que eles são muito bons, assim, se eles estivessem no mercado eles ganhariam mais. Eu não sabia que funcionário público trabalhava tanto até eu trabalhar no Supremo e ver que trabalha pra caramba. Então você ganha até esse respeito, assim, Sim. do negócio, de quem tá lá dentro, assim, entendeu? Então eu acho que foi muito bom. E também porque eu acho até engraçado também quando me falam de algumas ideias. Tem um processo aqui, o cara tem uma ideia porque ele vai implementar isso, vai implementar aquilo. Tudo lá é resolvido puramente pela lógica. Não tem, mas eu chamei o melhor cara do mundo em tal matéria. Pô, é desimportante. O cara vai ler, a petição tá bem feita? Ótimo. Ele tá concatenado? Tá. Ele conseguiu fazer a ideia dele, como a gente falava lá, fazer o lá com clá? Bate a ideia dele? Então talvez ele ganhe. Pode ser o melhor advogado do mundo, o mais caro e o pior, entendeu? O grande problema mesmo hoje no Supremo, no STJ, nos tribunais superiores, no TSE, é a massificação, né? Então, assim, o volume de trabalho é imenso e você tem que dar conta daquele volume de trabalho. As assessorias têm estatística de produtividade, que é cruel, porque, assim, a pessoa que vai ver por último aquela coisa, que é o assessor, o ministro depois vai revisar, mas que é o assessor que efetivamente vai se debruçar por aquele caso, ela tem que bater uma meta de Sim. produção. Então, assim, ela não tem todo o tempo do mundo. O que indica que sua peça deve fazer o lá com clá rápido, deve ser sucinta e que não interessa várias coisas. Por exemplo, assim, nas nossas peças do escritório, não tem jurisprudência de ninguém, nem do julgador. Depois, se eu for distribuir um memorial, provavelmente eu vou fazer um memorial com jurisprudência do Isso, julgador. vocês não colocam jurisprudência, Nada. citação, nem...
peça é só seca, a gente descreve o caso, no habeas corpus não se pode discutir fatos e provas. Perfeito, então eu descrevo o caso. Por quê? Porque o caso importa. Às vezes a pessoa não ia dar aquilo, mas ela se sensibiliza pelo caso ali, você explica, né? E isso faz diferença. E as Quando eu estava pessoas... lá, eu lia o caso, mesmo que não pudesse constar fatos e provas, se quisesse dava de ofício, habeas. Então, Uhum. eu não, ministro, mas eu encaminhava dando de ofício. Então, assim, não tem jurisprudência, não tem doutrina, zero de doutrina, E é muito objetivo, né? muito objetivo, pareceres só se for estritamente o cara da matéria, aquele cara é o cara, eu sei que ele é uma referência, o assessor também vai saber que ele é uma referência. Porque se ele for uma grande referência acadêmica, mas não divulgada, acho que esse é o grande ponto hoje para a advocacia e, né, o posicionamento, não de mídia, mas o posicionamento social ali, de você ser uma pessoa que é referência em uma área. Se for uma pessoa que for muita referência naquela área, eu vou parar para ler o parecer. Se não for, porra, é o seguinte, o volume de trabalho é imenso, eu não vou parar para ler, além do caso, um parecer, entendeu? Então, infelizmente, a realidade se impõe, é isso. Tem mais e mais Uhum. casos, eles precisam dar conta. O Supremo julgou 13 mil habeas corpus em 10 gabinetes no ano passado. É sobre-humano, né? São 1.300 por gabinete, só que cada ministro tem 2 ou 3 assessores de penal, então, e cada assessor tem uma equipe com 2 ou 3 analistas ali. Então, é pouca gente, são 6, 7 pessoas por gabinete para analisar 1.300 casos no ano. Então, é mais de 1.000 por mês. É muita coisa. Os caras fazem um trabalho hercúleo ali. Sim. E não tem muito o que fazer. Então, não vai melhorar isso. Ninguém vai dobrar o número de assessores, até porque os ministros têm que estar a par também. Ninguém vai parar de peticionar em habeas, nem pode. Então, essa é a realidade. Dada a realidade, o que a gente faz? Uma coisa muito seca e que depois que eu distribuir, aí talvez se eu achar outras decisões daquele julgador naquele mesmo sentido, eu vou levar isso em memorial. Porque até para o assessor que está decidindo falar, puxa, naquele caso a gente já decidiu assim. Então deixa eu ver qual que é o padrão decisório desse tipo de situação para eu jogar aqui também, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Sobre o momento ideal para você entregar memorial, para você despachar com o ministro. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da apresentação do memorial. Vocês deixam para apresentar esse memorial é, logo depois que é distribuído, ou vocês esperam, por exemplo, se for um caso criminal, um habeas corpus, tem o parecer da Procuradoria, Uhum. Ministério Público. Vocês esperam para apresentar esse memorial depois? Se apresentam A antes? gente, quando entra no caso, geralmente distribui memoriais, mas o memorial mesmo ele só vai ser importante quando o caso estiver pautado, porque antes disso não tem porquê, ou então se você estiver fazendo um pedido liminar, ou então se estiver pendente uma monocrática. Então distribuiu um caso, beleza, pendente monocrática, distribui memorial, é isso, e vai tentar despachar naquele gabinete, é isso. Muito mais com a assessoria do que com o ministro. O ministro tem diversas outras preocupações do que aquele caso. Tá? O assessor não, para o assessor, aquele caso é um problema na mesa dele, precisa tirar logo para ir para o próximo. Não é? Então a gente busca despachar muito mais com a assessoria do que com o ministro. Acho que isso. Mas bom, distribuiu o inicial, tá? Aí vai ter uma monocrática, né? 99,5% pela nossa pesquisa de habeas são decididos em monocrática, né? Tem uma análise monocrática antes de se analisar o mérito. Então aí eu distribuo um memorial. Depois disso, se eu tomar uma negativa, eu só vou distribuir memorial, eu vou preparar memoriais e só vou distribuir nos outros gabinetes e voltar naquele quando pautar, porque antes disso, só se eu quiser muito que paute. Se tá parado há muito tempo, aí, pô, vamos distribuir 1, 2, 3 vezes naquele gabinete até os caras encherem o saco da gente, se encherem da gente e pautarem. Também com moderação, para não criarem antipatia. Mas depois que se pauta, aí sim, distribuímos em todos os gabinetes. O escritório hoje atende penal, administrativo, eleitoral, civil. Então, em todas as áreas a gente estabelece essa estratégia. Sim. Porque antes de estar pautado, e se não tiver uma urgência naquele caso, eu vou distribuir memorial, o cara vai falar, tá bom,
Tá pautado. Ah, não tá. Então deixa eu ver dos que estão pautados, né? E se Naturalmente. perde esse memorial? Se perde. Se perde, né? Se perde. Deixa eu te Vai pra perguntar, reciclagem. deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, eu, pra não te comprometer, eu vou te falar da minha experiência, Hum. tá? E também vou fazer uma propaganda sua da nossa parceria. O que acontece não só com a gente no escritório, não sempre, tá? Mas já aconteceu algumas vezes, não foram só meia dúzia de vezes. Você tentar marcar um despacho, tá? Com o ministro ou com o assessor do ministro, enfim. De repente, para despachar uma liminar. Sim. E aí, de repente, sai a decisão. Olha só. Doutor, o senhor vai querer despachar mesmo assim? E a gente sabe que despachar uma tentativa de retratação, assim, é quase que perder um tempo. Isso é pra derrubar o despacho. É para derrubar. Claro. Então, assim, isso já aconteceu algumas das várias vezes. Principalmente depois da pandemia, porque eu acho que a pandemia democratizou muito esse acesso às cortes superiores, mas complicou a vida dos ministros, porque muita gente quer chegar até lá, o que seria justo. Só que nós temos uma corte que não vou falar que é uma corte enxuta, porque até acho que não é enxuta em relação à demanda que nós temos, muito grande com relação àquela discussão, e eu concordo, até porque o Tribunal de Justiça de São Paulo vira e mexe, não respeita algumas decisões que já são sedimentadas no STJ, todo mundo conhece essa discussão, esse imbróglio entre as cortes, é público e notório. Mas isso acontece. E nós tivemos um caso muito bom, que a gente não quis passar por isso, e que foi um caso que foi nosso último caso, não, foi nosso penúltimo caso, e que vocês tiveram um êxito, assim, sensacional, e que ficou muito claro para nós que foi porque vocês despacharam. Sim, sim. Faz sentido o que eu vou te dizer? Por exemplo, uma coisa é o Danilo, um advogado de Campinas. O Danilo em Campinas, lá em Brasília. Outra coisa é uma pessoa conhecida que marca um despacho e que talvez não cumprir com aquela solicitação, ou pelo menos dizer, olha, o ministro não consegue despachar agora, não consegue despachar daqui 10 dias, te interessa? Você quer que ele decida antes? Enfim, eu acho que fazer com quem tem um rosto conhecido, que bate lá todos os dias, Isso. seja diferente do que fazer com o Danilo. Esse pensamento faz sentido? Faz todo sentido, mas é pelo mesmo motivo de que eu não tenho um caso em Campinas sozinho. Se eu tiver um caso em Campinas, eu vou chamar você, porque você sabe quem são as pessoas do fórum. O que acontece é que meu fórum é o STJ Supremo. É uma questão de relacionamento com o ser humano. Uma questão de relacionamento, porque imagine que eu marco uma audiência, né, no gabinete, pessoa lá da assessoria, marco uma audiência para o Danilo, tá? Não sei quem é o Danilo. Você já é mais conhecido, mas alguém que não seja conhecido, tá? Uma vez o advogado peticionou, porque o ministro Marco Aurélio ele tinha mania de colocar, mania não, era uma instrução dele. O assessor doutor Gustavo Mascarenhas prestou as seguintes informações, e depois disso vinha a decisão dele, informações, relatório, e decido 2 pontos. Isso expunha, primeiro eu achava que era ótimo, né? Depois eu aprendi a imputação de responsabilidade, aí para ele falar, foi você, então tá. Então, o que acontecia às vezes? O que aconteceu uma vez? Um advogado peticionou assim, o assessor doutor Gustavo Mascarenhas é burro. Porque, sério, porque a gente tinha indeferido a liminar. E aí ele até embargou da liminar, o que ele não poderia fazer, enfim, ele colocou isso. Aí assim, você acha que, vamos lá, vamos marcar uma audiência pra esse rapaz? Vamos, né? Ele tem direito. Mas enfim. Então, o que eu acho, o melhor advogado é o do padre da paróquia, que sabe como a missa é rezada porque tá lá na missa sempre. Sim. Então, como o fórum seu é aqui, e eu não vou me aventurar, eu não sei quem gosta de quem não gosta de alguém. Alguém que vai marcar uma audiência pra mim, não sabe se eu sou um maluco que venho lá de Brasília e vou falar, vocês aqui estão fazendo errado. E Entendeu? acontece de marcar e o sujeito não comparecer? Exato, também. Acontece mesmo. Acontece. Aí você disponibiliza a agenda do ministro, ou da assessoria, do ministro mais ainda, né? Mas da assessoria também. E aí, beleza, o cara não vai. Ou vai e conta uma história, sei lá, entendeu? Assim, poxa, uma vez a gente o ministro, a gente despachava, né? E aí, despachava em uma mesa em frente ao gabinete, que era para ser bem público o despacho, né? E aí, beleza. E aí eu lembro que um amigo meu, um colega meu da época,
que hoje assessora outro ministro até, foi lá receber um advogado aqui do interior de São Paulo até, e aí, cara, sem brincadeira, ele tava despachando com um advogado aqui, aí tinha um outro ali no outro lado, tirando foto. Aí ele pegou e falou: "Ô amigo, que isso? Tirando foto?" Aí ele falou assim: "Não, é pra gente provar pro cliente que a gente despachou." Pô, não O dá, né? nível de confiança do Exato. cliente. Exato. E mais ainda, quem sabe se ele tava falando pro cliente alguma coisa tipo: "Pô, você tá maluco, ali conheço." Meu amigo, Entendeu? Pode ser. fizemos selfie junto. Tava tirando foto que, nossa, como se fôssemos amigos. Não, tava recebendo pra despachar, Sim. né. Então, assim, é difícil. Agora, se tô eu todo dia lá, os caras sabem que eu não vou sacanear ninguém, que eu não tô vendendo ninguém, que eu não vou chegar e falar: "Aqui eu ganho, aqui eu perco", não. Eu ganho e perco igual todo mundo, só que eu tô lá todo dia, então sabem quem eu sou, sabem que eu não vou fazer nada de errado. Tem credibilidade para Exato, é uma construção de credibilidade, assim como você tem uma credibilidade construída aqui em Campinas, é Você isso. sabe que você fez eu lembrar de um exemplo, de um caso, estava até totalmente fora do meu script aqui, que eu fui contratado pela família de um ministro que se aposentou lá no STJ. O ministro ficou muito tempo lá, muito famoso, e era um membro da família por afinidade, Uhum, tá? E aí o escritório do ministro estava cuidando do caso aqui de Campinas, era um caso de tráfico de drogas, sim. caso grande. É. E aí tinha o vínculo do menino, Brasília, São Paulo, Campinas, enfim. E aí, a recomendação do ministro e do filho do ministro, que trabalha no escritório, né, dono do escritório, era: precisamos de um escritório local, da terra. E aí, aquelas coisas do destino, a esposa do filho do ministro, tinha uma amiga aqui, que eu cuidava do caso do irmão dessa amiga, enfim. Sabe aqueles casos que te ligam numa sexta-feira à noite? Eu lembro que eu Sim. dava aula ainda, falei: "Ah, vai ter que atender no sábado." E É. ninguém me explicou direito a situação. A hora que eu falei: "Tá bom, vai, eu arrumo essa agenda", marquei, me manda os autos, e eu vi o escritório do ministro, conhecia, pô. É. Aí eu olhei e falei: "Caramba, caso grande", fui vendo o caso, aí já brilhou os olhos, falei: "Não, vamos atender com carinho." Sábado é dia, né? Cara, e assim, olha, eu vou te contar que a estratégia não tinha nada. Sabe uma coisa que era diferente? Advocacia de tribunal para advocacia de primeira instância, de É instrução. diferente, Eu vi aquilo, eu falei: "Não", eu falei: "Cara, tá condenado. Se manter essa história aqui na instrução, tá condenado." Aí eu tive que levar no peito. Eu falei: "Gente, não é isso aqui não. Nós vamos ter que trabalhar de uma forma diferente." é isso. E levei a responsabilidade, cara. E assim, lógico que agora eu só tô contando a pinga, não tô contando os tombos, Sim. mas o cliente foi absolvido, tá? E aí um dia no escritório, o ministro me ligou, eu não tinha falado com o cliente, falou com o filho veio pra cá pra fazer audiência e tal. Aí o ministro me ligou, aí a pessoa do escritório atendeu, falou: "O ministro", que se apresentou como ministro, né? Mas já era advogado, enfim. Falou: "Quer falar com você." Aí eu falei: "Ô, doutor, parabenizando pelo trabalho e tal." A hora que desligou o telefone, porra, falando com o ministro e tal. Aí o pessoal do escritório ficou me olhando, né, pra ver o que ele falou. Eu falei: "Bom, vocês só vão acreditar porque vocês viram, né?" Que o ministro ligando pra parabenizar do trabalho. É. Cara, e eu achei assim, um exemplo de humildade absurdo, porque É. com todo aquele conhecimento jurídico, o escritório de Brasília, entender que você tem que contratar um escritório de uma cidade do interior de São Paulo. Sem dúvida. Pra Não, mim, mas eu acho que faz assim, todo primeiro que sentido. você está sendo humilde, e é esse o caminho mesmo, que você é muito bom. Mas eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber o que a gente pode fazer, né, no caso. Então, assim, eu não vou tocar nunca uma instrução fora de Brasília, jamais. Você nunca vai ver a gente sem um parceiro local. Nunca, nunca. Por quê? É você que sabe como que funciona o judiciário, ele é meio regional, assim, se você for advogar no sul, é diferente do que advogar aqui em São Paulo. Se você for no nordeste, é diferente do que aqui em São Paulo. Se for no norte, é diferente daqui. Então, no Rio, bem diferente. Então, eu acho que você tem que entender que é um negócio, é um código só, mas o código é aplicado de maneiras distintas. Então, você precisa ter sempre um parceiro local que saiba o que está fazendo, que tenha credibilidade naquela comarca. Só que o grande passo é saber quem é esse parceiro local. Sim. Você identificar esse parceiro é muito difícil, por isso que eu viajo tanto, para tentar fazer parcerias em Brasília, mas também para conhecer com quem eu tô andando se eu precisar andar nas cidades, entendeu? Sim. E aí dá certo a nossa receita por causa disso. A gente está sempre com pessoas que são bem referenciadas nos lugares. Então, eu acho que e a gente entende no que a gente é bom. Nós somos bons no quê?
Em STJ, em Supremo, em TRF1. É aquilo. Eu pouco tenho casos no TJDFT. Não tenho muito. Porque tocar uma instrução ali é uma coisa que não tá... Eu tenho instruções, mas não tá no meu dia a dia. Quando eu toco instruções, são fora de Brasília com parceiros que tocam instruções todo dia. Eu toco o quê? Recurso especial, recurso extraordinário, habeas corpus, reclamação. No penal é isso, no civil mais ou menos isso também, né? Então, é isso que a gente faz. Então, eu sou bom nisso, mas vai me colocar para fazer uma instrução? Vou fazer. Mas você vai fazer melhor do que eu. Você faz instrução toda hora. Então, eu acho que você tem que ter essa humildade. Igual você, por exemplo, manda casos pra gente. Por quê? Eu tô todo dia em Brasília. O que eu quero no final é ganhar. É ganhar. Se eu ganhar, porra, meu nome vai estar em evidência. Mais clientes vão me procurar. E o dinheiro vem porque eu ganhei. Eu não posso ir atrás do dinheiro. Uma vez, um advogado bom do Rio de Janeiro, Márcio Guimarães, me ensinou um negócio. Falou, Gustavo, a gente estava num caso muito grande para fechar. Aí, cara, o cliente complicadíssimo. Aí ele falou assim, não... Eu falei, não, peraí. Aí ele falou, Gustavo, sabe o que é bom do dinheiro? Eu falei, o quê? Não precisar do dinheiro, não perseguir o dinheiro. Se você for atrás de um bom trabalho, o dinheiro vem. E é verdade. É verdade. Então, se você for atrás de um... Você quer, o que eu gosto na escadaria? Ganhar. Se eu ganhar, meu nome vai aparecer. Sim. E aí vai vir dinheiro. E também no êxito tem uma cláusula de êxito. Mas Sim. ganhar é o legal. Só que para você ganhar, você tem que saber o que você está fazendo. Para você saber o que você está fazendo, você tem que ter a humildade de entender qual é seu papel, quais são as minhas limitações, as suas limitações, para a gente, em conjunto, ganhar. Quem não entendeu até agora, nesse momento, que a advocacia é parceria e conhecimento muito especializado, tá errado. Então, a advocacia é você unir esforços, você é bom numa coisa, eu sou bom em outra coisa, no final tem a vitória para o cliente e para a gente. Sim. Então, eu acho que é esse o espírito que a gente implementa lá no escritório. E tem dado bastante certo. E você sabe que depois que a gente estabeleceu a nossa parceria, E ganhamos. e ganhamos, a gente viu o quanto a gente não tem conhecimento dos meandros dos tribunais superiores. Como, por exemplo, julgado em segunda instância, negou provimento à apelação da defesa, um juízo de conhecimento de um RESP ou de um RE, a gente sabe que é extremamente complicado, sobretudo para quem não advoga constantemente em Brasília, e entende aqueles meandros da admissibilidade, porque não adianta se olhar a letra seca da Constituição. Sim. Deixar que você vai aplicar num recurso e ele vai ser admitido. Sim. Assim, admitido aqui no tribunal e depois mantido lá em cima. Ou vice-versa, né? Ou num agravo em RESP, por exemplo. Sim. E quando a gente conversou com você sobre, a gente entra com habeas corpus paralelamente, mas esse habeas corpus tem que ser primeiro da impetração, da interposição do RESP ou não. Tal. E toda a sua organização com a sua equipe, nós fizemos aquela reunião, né, por videoconferência, eu virei para o Nascimento e falei, cara, a gente com 20 anos de advocacia, impetrando HC, RESPs, RS dos tribunais superiores, a gente nunca ouviu isso. E nunca ouviu isso dos nossos colegas aqui. É porque é um jogo de xadrez, eu jogo esse jogo todo dia. Então é a mesma coisa que você jogar xadrez todo dia, eu jogo xadrez todo dia. E você jogar xadrez de vez em quando, você vai esquecer umas coisas, então você não vai... como você joga todo dia, você aprende uns macetes, né? Você vai falando, porra, e se essa peça eu colocar aqui, vai ser melhor? Porque é isso, só que eu também não jogo o seu xadrez aqui de instrução todo dia, entendeu? Então, eu vou mal nesse xadrez. Não vou que eu vou mal, mas eu vou pior que você, com certeza, nesse xadrez. Jogar dama vai bem, o xadrez vai bem. Sei lá. Mas enfim, você é o meu ganha-pão e é o meu negócio de todo dia. E mais, eu vi de dentro durante 3 anos e meio, entendeu? Sim. O Caio assessorou o ministro Marco Aurélio, depois assessorou o ministro Alexandre, o Vinícius assessorou o ministro Gilmar. Então a gente tem conversas de pessoas de diferentes gabinetes. A gente consegue... E os gabinetes são diferentes também, eles têm funcionamentos diferentes, dinâmicas distintas. Tem 2 gabinetes hoje no STJ que demoram muito mais do que os demais, em matéria penal, pelo menos, né? Mas é o quê? Uma nuance do gabinete. O que você aprende com isso? Você aprende que o caso lá vai demorar mais, mas que às vezes você deu sorte se cair lá, que se você quiser que demore mais mesmo, não é? E também você aprende que como demora mais, talvez seja o caso de ali você entregar 3, 4, 5 vezes o memorial, até decidirem. Porque até os caras pegarem e falarem, caramba, aqueles caras de novo, beleza, vamos embora. O grande desafio nosso lá
é tirar o caso da vala comum hoje, né? É tentar ser ouvido e ser lido, né? Em Brasília, o que mais tem é vendedor de nuvem que diz que faz chover, mas a cidade é um deserto, não chove em Brasília. Então, o meu principal concorrente lá é o advogado que senta aqui e fala: olha só, eu almoço e janto com o ministro, minha mulher corta o cabelo com a mulher do ministro, sei lá, ou almoço e janto com a mulher do ministro. E não é, ou é uma ministra e a minha mulher é amiga da ministra e eu sou amigo do esposo da ministra também. Não é assim, né? Se a pessoa estiver te vendendo, e eu acho, isso acontece demais. Isso é um Faz problema. cláusula de êxito. Eu tô falando experiência de colegas que Só no assediaram a gente. êxito, só Ou no seja, êxito. ele ganha com base no meu trabalho, porque não fez nada, não conhece ninguém. E às vezes não fez nada mesmo. Mesmo. E mesmo assim ele tem corre o risco de ganhar, entendeu? Então, esse é o ponto. A gente tenta fugir muito disso, sabe? Se eu tiver uma ou outra relação, eu jamais vou estar aqui falando dessa relação. Não é isso que está em jogo. O que a gente tenta implementar nos nossos casos é outra coisa. É tentar fazer as dinâmicas que a gente via na assessoria e davam certo, darem certo no nosso caso. E é tentar estabelecer um nome de prestígio que, aquilo que a gente estava falando, o cara me receba. Sim. Ou Você tem a credibilidade. pessoa me receba. Falando, né? Exato. E vai falar assim, poxa, o Gustavo, Vinícius, cara, o Guilherme, eles não estão vendendo a gente. E parece que eles são razoáveis isso que eles fazem. Então, talvez eles estejam certos. Criar essa dúvida, não é? Sim. Porque quando chega lá um caso, veja só, perdeu na primeira instância, ou seja, o juiz que tem contato direto com o caso deu pau. Aí o tribunal revisou e falou, tá errado, não é? Aí vai pro STJ, parecer contrário, parecer contrário. E depois tem eu. Então por que eu tô certo? Agora, se você chega a um nível de credibilidade de criar na cabeça da assessoria ou dos ministros que pode ser que todo mundo tivesse errado e você tá certo, é isso que a gente quer. Mas isso demora tempo, demanda uma criação de confiança e um caminho muito reto, sem esse tipo de coisa de venda de promessa. Você nunca viu. Tem muita gente que chega lá e fala, mas qual que é o percentual de chance de êxito? Eu não sei. Não tô na cabeça de quem vai decidir, né? E quanto tempo vai demorar? Não faço ideia, o gabinete não é meu, não estabeleço prazo no gabinete. Eu sei que certos gabinetes demoram mais, certos gabinetes demoram menos. Eu sei, e isso é um outro trabalho que a gente faz lá, que você sabe. Eu tenho uma estagiária hoje que fica vendo todos os habeas corpus que entram no STJ e no Supremo, porque eu quero entender ao vivo quando uma posição de algum ministro mudar. Eu quero entender como cada ministro decide em cada tema. Então agora, por exemplo, o ministro Fachin é o recordista de deferimento de habeas no ano passado e no primeiro semestre desse ano. Foi agora para a presidência. Perfeito. O ministro Fachin, quase a metade dos habeas dele, a gente tem número isso, eu consigo fazer isso empiricamente e mostrar. São concessões relativas à dosimetria da pena. Então, se chega, imagine um caso do escritório, por alguma maneira já distribuíram um feito que eu já sei que caiu com o ministro Fachin, ou seja, ele é o relator por evento, e versa a dosimetria, eu posso cobrar menos no prolabore e estabelecer um êxito maior sobre a dosimetria. Sim. Porque de uma maneira perspicaz, eu sei que eu tenho maior chance de ganhar a dosimetria no Fachin. Basicamente é isso. Então, acho que o que a gente tem que alinhar é o conhecimento com o posicionamento e criação de marca e de credibilidade, com um estudo de como tem se comportado cada juiz que importa para você. Para mim lá, por exemplo, na área penal, são os 10 do STJ, que julgam penal, matéria penal, e os 10 do Supremo que julgam matéria penal. Tem corte especial do STJ, mas rotineiramente esse. Para você aqui é como tem decidido cada juiz em Campinas e na região e onde você atua. Então, isso todos nós podemos fazer, né? Sim. E deixa eu te falar uma coisa. Vou falar um pouquinho desse caso recente que a gente trabalhou junto e que vocês ajudaram a gente e conseguimos uma conquista super importante. Um caso que eu não vou expor o cliente, mas embora seja um caso extremamente midiático aqui da nossa região, que o nosso habeas corpus foi negado monocraticamente. Uhum. E aí vocês assumiram um papel que eu, olhando daqui, muitos colegas também acham que, se você confirma para nós, você conseguir uma reconsideração, uma retratação num agravo regimental é muito mais difícil se tivesse entrado com a HC e despachado o mérito desse HC. E vocês conseguiram nesse trabalho, desse agravo regimental, que nós havíamos interposto e vocês falaram, olha,
Vamos trabalhar em cima disso. Quero te perguntar duas coisas. A primeira, se tivesse ruim esse agravo regimental, vocês iam olhar e falar, cara, isso aqui não vai dar pra pegar. É, E eu quero saber se de parceiros, muitas vezes as pessoas te contratam e falam, cara, eu não consigo dar continuidade nesse trabalho, porque não tem nem como eu me apresentar e despachar algo que sim. vocês fizeram daí. E o segundo é, como que vocês chegam para pedir uma reconsideração? Porque é diferente, né? Porque você tem que mostrar que aquela decisão estava errada, né? E o É, que foi bonito desse caso, ao meu ver, foi a retratação, sim. né? Foi E o soltou. próprio ministro que soltou um caso midiático, difícil, né? Caso complicado. É, fala para nós aqui duas coisas. O primeiro, se acontece vocês terem que negar casos que vocês acham que não dá para seguir em diante, porque o trabalho começou lá embaixo e não começou bem. Sim. E dois, se você também acha que a retratação num agravo regimental, por exemplo, é muito mais difícil do que você discutir o mérito principal pela primeira vez em que o ministro está tomando conhecimento do assunto. Sim, no primeiro caso, sim, a gente nega caso do escritório com dor no coração. Mas a gente nega. Porque a gente é muito honesto com os parceiros nossos, com os clientes. Parceiro, cara, eu quero cultivar uma parceria de muitos anos. Então, acho que assim, como é que eu consigo fazer isso? Sendo honesto com você, né? Então, em relação a todos os aspectos do caso. Então, se eu vejo um caso. Ontem mesmo eu neguei um caso. Porque eu olhei e falei, cara, esse aqui não vai virar. Não, eu conheço a posição, não adianta, não Aliás, você ligou um caso pode no ser café aqui, Deus né? pedir. Que eu perguntei para você, você já falou, isso aqui não vai dar. E aí, exato. Exato, também. Não Dá é dor. porque a peça estava ruim, até porque você não viu, porque Não, estrategicamente não fazia não sentido. dá, exato. Às vezes não dá. Então, pô, ontem, puta, cara, gigante, cara. E aí, eu, pô, sabe que você vê o dinheiro e você fala, pô, mas tem que falar não. Por que que você tem que falar não? Porque o parceiro, quando você fala não e é honesto com ele, fala assim, porra, beleza. Quando eu falo assim, você vai falar, realmente, confia, Uhum, entendeu? sim. Então, basicamente é isso. Tem que ser honesto com o parceiro. Às vezes não é porque tá mal escrito. Às vezes é porque, como no caso que você comentou, é uma posição conhecida de um julgador que não vai mudar. Não adianta. Deus baixou na terra, foi lá e falou, meu filho. Não, ele não quer mudar. Então, não sou eu, Gustavo Mascarenhas, que vou mudar o negócio, não é? Então, e você também tem que saber o que pedir. Porque se eu apareço lá pedindo umas coisas impossíveis, o pessoal na próxima não vai falar assim, será que o Gustavo tá certo? Vai falar, poxa, de novo um caso Sim. inexpressivo, ou sei lá, expressivo, mas ele não tem razão, entendeu? Então você tem que tentar, e é muito difícil porque a gente tem que ganhar dinheiro. Mas, assim, você tem que olhar para o caso e falar, olha, a realidade do caso é essa. Você quer, ontem, inclusive nesse caso, eu falei, não vai ganhar. Aí o cara, não, mas eu quero. Eu falei, você quer me contratar? Eu te mando uma proposta, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: não vai ganhar. Não vai. Se por uma só. Eu vou lá, despacho com o ministro nesse caso, mas não vai ganhar. Eu despacho com assessoria com isso, não vai ganhar. Aí até que o cara falou: ah, você acha mesmo isso, né? Então não vou contratar. Pô, é foda. Mas enfim. Terceira vez. Exato, mas enfim, você tem que ter essa honestidade porque é um parceiro muito bom. Sim. E qualquer parceiro, o cara vai voltar com outro caso, que a gente também vai ganhar bem, e a gente vai ganhar o caso. Então, de novo, é por ganhar o caso, que aí te dá credibilidade, também com o mercado, você ganha mais dinheiro. Não é por abraçar todos os casos, né? E na segunda, é muito mais fácil ganhar uma monocrática. É mais fácil do que a retratação, mas mais difícil do que a monocrática ganhar um agravo. Acho que é pau a pau, porque pelo menos o agravo vai pro colegiado. Agora, uma retratação realmente foi bom, né? Mas é porque a gente conseguiu demonstrar que aquela era uma situação excepcional. E porque há um volume muito grande no STJ e no Supremo. Um volume tão grande que às vezes dá dó, mas é verdade. Às vezes a pessoa tem direito, mas passa. Por quê? Porque aplicou, sei lá, uma súmula, aplicou alguma questão formal para nem conhecer e nem olhar para a questão e volta o jogo. Eu, nesse aspecto, tenho alguma raiva do Gustavo de alguns anos atrás, porque é verdade isso, infelizmente, é papel, tá na sua frente, meu amigo, é papel. Ah, tem alguém preso. Depois de um tempo, é papel. E você tem uma meta para cumprir, e você também é humano, e sexta-feira você também quer ir embora. E eu acho que a Então, situação do ministro, embora assim, a minha impressão é que ele não vê rosto, né?
O juiz de vê. primeira instância, ele vê É. rosto, ele viu audiência. ele Nem participa. assessoria, não. Infelizmente, porque são pessoas também que estão ali, Sim. que têm metas a cumprir e que verdadeiramente têm um volume de trabalho invencível. Então, qual que é o nosso papel? Ir lá e bater e tentar fazer o caso virar. Isso eu acho que eu aprendi mais no Supremo. Eu aprendi, claro, no escritório, a Dora faz isso bem e tal, mas eu aprendi muito mais no Supremo e com pessoas indo lá. Porque, por exemplo, tem um caso de um rapaz chamado Israel. Ele foi preso, eram 2 furtadores, um fica fora da casa, um invade. O que invade estupra uma pessoa, uma senhora lá dentro. Só que ela reage um pouquinho e sangra ele, e fica sangue e esperma no lençol. E aí, depois disso, eles coletam o material genético, deixam lá no Rio Grande do Sul isso. E assim, pouco tempo depois é capturada uma pessoa, ela reconhece sem aquele reconhecimento, sem dúvida nenhuma, papapá, sem dúvida em controvérsia, beleza. O rapaz é condenado, primeira instância, segunda instância, STJ, Supremo, revisão criminal, condenação. Aí da revisão criminal, o defensor público, que chama Rafael Rafael, é o representante da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, no Supremo, ia todos os dias no gabinete falar comigo e com o Rafa, que era o outro assessor, que também estava nesse caso. Todos os dias, até que a gente pegou, todos os dias não, todas as semanas, até que a gente pegou e ele falava, cara, não é esse cara, não é esse cara, não é esse cara, não é esse cara. Cara, Pelo jeito, o defensor tinha uma super credibilidade com vocês. super, porque ele também não ia lá toda hora. E esse caso ele falou, não é esse cara. Por que não é esse cara? Porque prenderam um outro cara, também roubador, que fizeram um DNA. E esse cara bateu o DNA. Tinha uma prova de DNA. Só que qual que era a dúvida aqui? Não deixavam fazer a prova de DNA. Se o cara foi preso, era ele também no outro roubo, comprovadamente, reconhecido como outro roubador. Ele foi preso também. Ele foi preso num contexto de estupro. Não vai fazer a prova? Sério mesmo? Não vamos fazer a prova. Fez a prova, não era o cara que estava preso por tantos anos lá e tal. E por que que esse cara saiu da prisão? Pelo trabalho de um advogado, do Rafael Rafael. Outro caso que teve lá, cara, uma insistência absurda de uma mãe, também era um caso de roubo lá, e tal. Ela insistia toda semana. Até que o Rafael, que era o outro assessor, pegou e falou, eu vou analisar esse caso aqui. Ele viu e falou, porra, e indeferiu a monocrática e depois, no agravo, Não agrava. também reconsiderou. Por quê? Porque ele parou para analisar. Mas o que eu quero dizer com isso? É muito importante o trabalho do advogado, ou da mãe, né? Da pessoa, acho que ninguém gosta mais ainda que essa mãe, de ficar atrás. Só que com técnica, né? O advogado Sim. pelo menos vai lá moderadamente, explica, não é uma mãe desesperada, né? Então esse é o nosso papel. E é por isso que tem dado certo lá. A gente tenta aplicar essas técnicas que eu aprendi, o Vinícius aprendeu, o Caio aprendeu, Guilherme, nas assessorias, né? Nos gabinetes, aos nossos casos, né? E deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa insistência de advogados que assumem a tribuna em querer levantar questões de fato. Pois é, né? Na verdade, questões de ordem para alegar matéria de fato que não teria sido bem observado pelos ministros. Dia sim, dia não, aparece uma matéria no Migalhas, Cada no vez Conjur, mais. sobre uma situação dessa. Isso parece que tira o ministro do sério, né? O ministro Sebastião andou saindo do sério nessas situações, né? E que me parece que em algumas situações acaba até havendo um preconceito com situações que de fato mereceriam essa intervenção, né? Outro dia os jornais enfim, acho que foi no Conjur que eu vi, mostrou uma situação que até depois... O cara tinha razão. O cara tinha razão. Mas é que são tantos que não tem. Você verifica isso lá em Brasília? Verifica. Eu me compadeço do advogado, cara, sinceramente. A gente, poxa, né, tem quantos advogados a gente tem no país e, poxa, pro cara pegar um caso e, pô, ele ir até o STJ, o Supremo, pra ele às vezes é uma primeira vez ali também. Todo mundo teve uma primeira vez. Exato. E assim, ele tá guardado com ele o caso, ele quer falar, né? Pô, é difícil. A situação do cara é difícil, pô, ele tem alguém que tá cobrando ele por algum dinheiro que pagou e tal. Então, assim, não tem uma solução para isso. Infelizmente, não tem tempo. De fato, os tribunais são, assim, colapsados de volume de trabalho. Não tem tempo de ouvir 5 minutos, infelizmente, né?
Embora eu queira ser ouvido em todos os meus casos também. Mas não tem como e a pessoa vai e faz uma questão ali. E eu acho que os meninos vão se irritando mesmo. Acho que pra gente lá do escritório fazer uma questão, de fato, cara, realmente precisa ser estritamente necessário. Por quê? Por isso, eu vou estar lá um outro dia, no outro também. Sim. E eu quero ter credibilidade. E não é que eu não vá defender meu cliente, vou de todas as maneiras que eu puder. Só que dentro de uma razoabilidade, né? Que senão vira É uma uma. matéria de fato que tem a relevância direta para a mudança do resultado final, né? Porque se fosse um Exato. acessório que não vai E mudar nada. nada, entendeu? E, pô, você também já cria assim. Não é que o ministro vá decidir contra você por causa disso, mas você já cria uma animosidade. Sim. E, de novo, são pessoas que estão lá, né? Ninguém é robô. Então, pô, você tá lendo o voto lá, você tá fazendo o seu trabalho, beleza, você vai ser interrompido. É necessário? Tem que ser. Se não for, o cara já vai te olhar diferente. Ele vai Sim. falar, poxa, vamos, será que a gente vai pedir vista desse aqui mesmo? É isso. Caramba. Gustavão, meu amigo, uma última pergunta para você. Eu queria que você dissesse para nós, nessa sua experiência como advogado, que caso te marcou? Que caso que te marcou ou pela diferença que fez numa forma de repercutir seu nome positivamente, ou sobre um aspecto humanitário? Qual que foi o caso mais importante como advogado que você pegou agora nessa fase da advocacia? Puxa, cara, eu peguei uns 2 casos de 2 pessoas completamente inocentes. Um deles, não tinha nada a ver com o fato, eu tenho certeza absoluta disso. É um fato de bastante repercussão também, e que um jornalista, assim, acabou com a vida dele, assim, acabou com a vida dele. De repercussão também. Então eu acho que também isso que a gente tenta fazer no escritório, eu não estava no caso quando isso logo que aconteceu, eu entrei depois e tentei apagar o incêndio, tô tentando ainda. Mas Um foi caso que mexe com você emocionalmente. eu acho que ele é inocente, eu acho que ele não fez nada, acho que não estava lá. E enfim, eu acho que também é importante esse posicionamento do advogado com a imprensa, sabe, porque às vezes você fala assim: "Eu não vou responder à imprensa e tal". Eu tenho um ótimo relacionamento com a imprensa, muito bom, porque o jornalista também está fazendo o trabalho dele, ele tem que dar matéria, né, tem que dar matéria, ele é cobrado por dar matérias, né. E às vezes ele dá uma matéria e ele assim, não sei, não conheço como funciona uma redação, mas me parece que se a matéria é bastante lida, bastante clicada, para ele é importante. Então, às vezes, o cara faz um negócio lá que vai chamar muita atenção, mas se você explicar, pessoa humana também, pô, se você explicar direitinho, olha, isso aqui não foi bem assim, tal, tal, e as consequências disso aqui são gravíssimas para uma pessoa, ninguém é monstro. Provavelmente o cara vai falar, pô, sério, então vou dar a matéria, mas eu vou fazer um contraponto legal aqui e tal, Uhum. vou explicar. Então a gente tenta muito fazer esse relacionamento com a imprensa, sim. Você dá até um É, freio no jornalista, né? Quando você se posiciona, quando você tem é, condições de se posicionar, dependendo do caso, lógico. Mas sim, olha, calma, que não é é, bem assim. exato. E se você também criar uma credibilidade com o jornalista, não mentir para ele, Sim. todas as vezes que você for acessado, tentar esclarecer fatos e tal, é melhor. Então acho que isso é um outro aspecto que a gente tem que aprender. Mas de fato, assim, o que me deixa chateado são os 2 clientes lá que eu tenho não, outros também são, mas esses daí, assim, cara, é uma injustiça muito grande. E enfim, aí não tem o que fazer, né, não sou eu sofrendo o que os caras estão sofrendo, então vai fazer o quê, né, o que a gente pode fazer Trabalhar com afinco, né? é trabalhar com bastante afinco, assim. Outro caso que deu repercussão foi o do Oruan, né, a gente teve Sim. na soltura do Oruan, é engraçado porque, eu não sou ouvinte do Oruan, mas eu achei o caso de fato, assim, um exagero, né, ele Uhum. tinha atacado pedra na polícia. É verdade, um controverso, né. Mas assim, disso a você levar uma tentativa de homicídio e prender a pessoa, eu acho, e o STJ achou também, o ministro relator achou também, um passo muito grande, né, então acho que esse deu bastante repercussão aí. Ah, que legal, cara, que ótimo. Foi
excelente ter você aqui, ter disponibilizado seu tempo. Te agradeço demais. Obrigado. A gente ainda vai estar junto hoje e amanhã, principalmente no nosso evento. E você que nos ouve, que nos assiste, que gostou desse episódio, siga a gente no Spotify, no YouTube, aperte o botãozinho para receber as notificações dos novos episódios e compartilhe esse episódio com algum amigo, com alguma amiga que possa se interessar por esse assunto. Nos comentários, dê sugestões, dê dicas de assuntos para a gente trazer nossos convidados para abordar os mais diversos temas. Até o próximo episódio. Muito obrigado.